Hoje, os militares estiveram na porta do Palácio do Karnak para fazer um protesto. Pediram aumento salarial, querem aumento salarial. A manifestação aconteceu hoje pela manhã, começou por volta das 9 horas, teve o seu ápice de concentração por volta das 11 horas da manhã. E os militares fizeram esse movimento aí na porta do Palácio de Karnak, com discursos, com movimentação. E no momento em que o governo do estado está propondo um reajuste salarial para as categorias, todas elas, dos servidores públicos estaduais, e uma em especial para os professores. Vamos acompanhar o que disse um dos líderes do movimento que esteve hoje em frente ao Palácio de Karnak. A reposição inflacionária dos subsídios dos policiais militares e bombeiros militares, que há 5 anos não é reposta. É um direito constitucional e um direito também garantido na Lei de Responsabilidade Fiscal. E o governo tem mentido quando diz que não pode pagar. Na verdade, ele não quer pagar. Paga para todo mundo, menos para a Polícia Militar e para o bombeiro militar, ativo, inativo e pensionista. A nossa principal reivindicação é reposição salarial. Há 5 anos estamos tentando negociar com o governo do estado, mas eles não nos atendem. Não estamos pedindo aumento de salário, estamos pedindo reposição salarial. Estamos já conversando com o governo e nós colocamos a seguinte situação: se ele não apresentar uma proposta plausível, palpável, para que a gente possa levar para a nossa categoria até o início de março, o sindicato Simpogito estará, que já está fazendo isso, fazendo uma assembleia, na possibilidade, fazendo a defesa também de uma greve por tempo indeterminado no sistema. Então, o sindicato vem buscando, junto ao governo, uma proposta para que a gente evite essa greve. Bom, nós estamos aqui ao lado do secretário da Administração, secretário Merlong Solano, que vai conversar conosco a respeito dessas possibilidades de reajuste salarial para os servidores. Secretário Merlong Solano, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Bom, vamos começar pela reclamação feita pelos militares, que querem aumentos salariais. Ele acha que a categoria acha que os militares não têm tido o seu pedido atendido, ou não tem visto a sua realidade sendo contemplada pelo governo. Como é que o governo se posiciona diante disso? De um lado, eu considero natural que os movimentos se organizem, façam reivindicações, procurando melhorar a situação dos seus associados. Eu próprio fui vice-presidente do Sindicato dos Professores da Universidade Federal e também fiz isso. Inclusive, cheguei a fazer parte do Comando Nacional de Greve dos Servidores. Coisa natural. De outro lado, há que se considerar a situação financeira e legal de quem tem a responsabilidade de atender ou não as reivindicações, que neste caso é o governo. Esta questão de que o governo não dá atenção ao setor de segurança, a gente pode estabelecer uma comparação com os demais estados do Brasil. Nós vamos ver que o Brasil não está aquém da média. Que o Piauí se situa num patamar, às vezes até melhor do que certos estados que têm um padrão de arrecadação maior do que o estado do Piauí. Os militares comparam muito com o Maranhão, e o Maranhão paga melhor. Pois é, o Maranhão paga melhor, mas há uma situação muito diferenciada em relação ao Maranhão. Há outros estados que pagam aquilo que o Piauí paga, até quem pague menos. Eu vou até pedir para fazer a elaboração desta tabela para eu apresentar. E, por último, o seguinte: cada estado, cada município paga as suas despesas com a sua arrecadação e não com a arrecadação do vizinho. Portanto, é ótimo que o Maranhão possa pagar um salário maior para seu policial, para seus professores. Mas o estado do Piauí paga os salários dos seus professores, dos seus policiais, de todos os seus servidores, com a arrecadação do estado do Piauí, que carrega na sua contabilidade um déficit de R$1 bilhão na previdência destes servidores. Esse dinheiro que poderia estar indo para os ativos, para ter um salário maior, ou que poderia estar indo para obras de investimento, para melhorar a infraestrutura do estado para toda a sociedade, e não apenas para os servidores, está indo para cobrir uma conta que é dos servidores, o déficit da Previdência. Bom, mas o déficit da Previdência não tem solução no curto prazo? É de longo prazo. E em relação ao pagamento de salário de servidores, Joelson, aí temos que guardar, temos que observar o desempenho da Receita. E como é que está o desempenho da Receita? O desempenho da Receita sofre os efeitos de uma crise econômica que já se arrasta desde 2015, não é isso? Isso começou em 2014, quando o PIB cresceu, quase não saiu do lugar. Aí caiu em 2015, caiu em 2016 muito.
se movimentou pouco em 2017 e 2018. Há quem já esteja chamando a década de 2011 a 2019 uma década de pior desempenho econômico do que aquela década, famosa década perdida, a década dos anos 80, do final do regime militar. Concretamente, o Brasil avançou muito de 2001, 2002 até 2010, 2011, ainda tinha algum fôlego em 2012, mas a partir daí começou um processo de queda. Então, sofremos os efeitos disto. Sofremos os efeitos de manipulações do governo federal em relação às transferências federais. Por exemplo, Fundeb. O Estado tinha 0,33 de coeficiente de participação no Fundeb, ou seja, 1/3. Temer baixou para 0,32, Bolsonaro, não achando pouco, agora baixou para 0,29. Sofremos os efeitos de certos movimentos. Agora, em compensação, já que o senhor falou do Fundeb, um dos problemas do Fundeb Central também é a evasão, a quantidade de alunos que deixou a escola pública do Estado. Por que isso aconteceu? Pois é, um dos motivos foi a greve de 2018 e 2019. Foram cerca de 80 dias de greve. Nós perdemos matrículas numa proporção que acarreta um prejuízo da ordem de cerca de 90 milhões de reais para a arrecadação do Piauí no Fundeb. Porque o Fundeb, aquilo que o município retira é correspondente à quantidade de alunos que ele tem. Aquilo que o Estado retira é correspondente à quantidade de alunos. Há um valor per capita por aluno matriculado na rede. Na hora de botar, não guarda relação com isso, guarda relação com a arrecadação. O Estado bota mais recursos no Fundeb do que o que tira. Quando o Estado perde aluno na sua rede, aí ele tem mais redução na sua arrecadação do Fundeb. Nós perdemos cerca de 90 milhões. Esse é um dos motivos, Joelson, que explica o fato de a gente não ter saído das vedações da lei de responsabilidade fiscal agora, em janeiro deste ano. Nossa expectativa é de sair em maio. E, enfim, uma greve desorganiza o período letivo e, portanto, diminui a credibilidade da rede. Quer dizer, apesar dos avanços dos últimos anos, com as escolas de tempo integral, com os alunos da rede pública tendo melhor desempenho no Enem, chegando o maior número de alunos às universidades, isso tudo vem acontecendo, mas uma parcela, sobretudo daquelas escolas que costumam entrar em greve com mais facilidade e com maior frequência, se desanima e procura outras alternativas. Uma das coisas que tem desanimado os militares é o fato de ter mais ou menos 5 mil homens trabalhando na corporação, na Polícia Militar, juntando aí mais ou menos com o Corpo de Bombeiros 6 mil homens. E esse aumento dado aos militares é inferior, por exemplo, ao dado aos professores, que juntos somam aí 21 mil servidores com os ativos e inativos. Não parece estranho que haja aumento para uma categoria maior e para as menores categorias uma dificuldade? Veja, se a gente for estabelecer a comparação entre o salário dos militares e dos professores, os professores teriam razão de ficar insatisfeitos com o Estado, porque a área de segurança ganha salários superiores ao dos professores. O salário dos professores, o salário menor vai para 3.167, 3.167, com a mensagem que nós mandamos à Assembleia ontem, que o governador assinou e nós entregamos na Assembleia ontem, né? Esse salário inicial. Esse salário inicial. O piso nacional é de 2.884, nosso salário menor agora vai para 3.167, para 3.167. Note bem que em 2018 o nosso piso já era 2.910, já superior ao piso que o governo federal propõe para 2020, não é isso? Sim. Quanto é o piso para 2020? R$ 2.886 para o Brasil todo. Qualquer prefeitura ou governo de estado que pague, a partir de agora, menos de R$ 2.886 está fora da lei. O Piauí paga R$ 2.910 desde 2018, agora vai para 3.167. Mas compare isso. O salário de um soldado é maior do que o salário de que 3.167. Então, você pega lá um capitão, quanto está o salário? O coronel, óbvio que são funções diferenciadas, mas não há como deixar de olhar certas reivindicações do magistério com o grau de prioridade que o serviço merece, porque, historicamente, em função de ser uma categoria muito numerosa, são cerca de 40 mil servidores aí, entre ativos e inativos, ao pesar mais, o governo, muitas vezes, teve que segurar o salário dessa categoria para não estourar as contas. Mas não pode fazer isso frequentemente, eternamente, sob pena de defasar de uma maneira muito grave o salário dos professores. Por isso que o nosso governo, desde 2008,
criou o Fundo Nacional, criou o Piso Nacional do Magistério, o Lula, e o Wellington Dias é um convicto seguidor, sempre pagando acima do piso. Os militares também queixam-se de terem recebido promoções e os salários continuarem É verdade. Por que isso aconteceu e como isso pode ser? É verdade. Isso acontece por conta da crise financeira e da vedação legal. A crise financeira baixou a arrecadação, a folha não cai, porque nós não temos a opção de demitir servidores. Os controles de gasto nós fizemos na área do custeio, e na área do investimento, não fizemos controle de gasto demitindo o pessoal, não fizemos controle de gasto demitindo o servidor público, demitimos terceirizado. Sim. Para poder economizar cerca de 400 milhões no orçamento do ano passado e no orçamento deste ano. Então, a despesa continua com o pessoal. Então, nós ficamos passamos do limite prudencial, chegamos quase ao teto, 49%, e isso colocou o Piauí em impossibilidade de fazer qualquer decisão que aumentasse despesa com o pessoal. Esse é o motivo, o aspecto financeiro com a vedação legal. Agora, se a situação é tão limite assim, secretário, como é que o governo conseguiu, então, enviar um projeto para a Assembleia, aumentando o salário de todos os servidores e esse aumento 2 vezes, vamos dizer assim, para os professores? Como é que a equipe econômica Pois a equipe econômica está preocupada, mas o governador Wellington Dias é um homem arrojado. Ele estabelece metas para nós atingirmos, nós secretários, no controle da despesa, na evolução da arrecadação, para poder ir cumprindo os objetivos estratégicos do governo. Um dos objetivos é dar um tratamento que esteja dentro das condições do Estado, ao servidor que esteja dentro das condições do Estado. Nossa equipe acha que, apesar da dificuldade, nós vamos conseguir cumprir o que está sendo posto agora. O que é que está sendo posto? De um lado, nós incorporamos os 4,17% que os professores recebiam no ano passado na forma de auxílio alimentação ao salário, com a mensagem que foi ontem. Com isso, os inativos são beneficiados. Aumentamos o piso para 3.167, elevando as categorias que estavam abaixo disso para níveis superiores. Níveis superiores. São poucos professores, só cerca de 500 professores que ganham isso. Todos ganham mais do que isto. E, por último, em relação ao conjunto dos servidores, a mensagem vai amanhã. Um auxílio alimentação para o conjunto dos servidores públicos e a proposição de uma medida em que a Assembleia autorize o governo do Estado a cada ano, conforme a evolução da situação financeira, já aplicar um índice de recomposição, pelo menos da inflação. E há dinheiro para tudo isso, secretário? Esses aumentos não vão estrangular ainda mais o Estado em relação à folha de pagamento, lei de responsabilidade fiscal? Pois é, a contradição existe. Quando você tem um orçamento tão limitado como é o orçamento do Piauí, e compromete um volume significativo de recursos para pagar pessoal e que ainda tem um déficit da Previdência, você tem uma contradição. Cada vez que você aumenta essa despesa aqui, ela tem um grande impacto dentro do orçamento do Estado. Isso é inegável. Mas o compromisso do governador também é com os servidores, é com o conjunto da sociedade. Nós vamos fazer investimentos através das operações de crédito, as que já estão andando e as que estão sendo concluídas para serem assinadas agora. De modo, esperamos que a economia, Joelson, volte a andar, apesar dos desacertos. Quer dizer, parte dessas decisões tem uma aposta no amanhã. Também é preciso, não? Quem governa tem que ter coragem de decidir também no risco em determinados momentos. O Gleidson Mello está mandando mensagem pelo 99040322, fazendo críticas à administração, dizendo que não adianta pôr a culpa nos servidores, o que destruiu a administração foram os gestores, é o que está dizendo aqui o Gleidson. Pois é, Gleidson. Certas decisões certas coisas são fáceis de ser ditas, né, para a gente medir. O fato concreto está no balanço geral do Estado. O Piauí, quando você contrata um servidor, Joelson, aquele servidor vira um compromisso do Estado por décadas. 50, 60, 70 anos, as pessoas, tem gente vivendo mais de 90 anos, graças a Deus. Eu espero ser uma dessas pessoas que vai viver mais de 90 anos. Então, quando você contratou um servidor lá atrás, há 30, 40 anos, esse servidor continua na folha hoje. Há 50 anos, continua na folha como aposentado ou na figura de um pensionista, que recebe o direito que o seu parceiro ou parceira deixou. Então, são questões muito complexas para serem reduzidas a uma frase tão simplória quanto essa que esse jovem aí, ou essa pessoa colocou. Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor, secretário. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Espero que as pessoas possam ter compreendido um pouco desse problema, dessa dificuldade que é administrar folha de pagamento, custos, investimentos. E, claro, está sempre de olho nessa lei de responsabilidade fiscal,
que é tão restritiva, né? É, porque se não existe, e a gente defende, não foi obra do PT, foi obra do governo do PSDB, mas eu sou um defensor convicto da lei de responsabilidade fiscal. Sem ela, o que acontecia no passado? Você é jovem, mas lembra, é estudioso, sabe que no passado, de vez em quando, o Estado estava comprometendo 80% a 90% de tudo que arrecadava com o pessoal. E aí não sobrava dinheiro mais para nada e ainda atrasava a folha. A ponto de o governador ter dito no passado, não, atrasa todo mundo, por que a folha não pode atrasar? Né? Exatamente. Obrigado, secretário Merlano Solano, obrigado pela participação aqui conosco.